Bom dia a todos, a paz do Senhor. Vim aqui deixar uma palavra para nós nesta manhã. E a palavra está em Lucas 22, 31, a partir do versículo 31 até o 34, amém? E diz assim: E disse também o Senhor a Simão, amém? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, como trigo. 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirme os teus irmãos. O 33 diz assim: E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão de morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Amém? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo, né? Jesus falou para Pedro, né? Simão Pedro, que o diabo tinha pedido para Deus cirandar Pedro como trigo, passar na peneira, né? E Jesus interveio, né, por Pedro e pediu, né, para Deus não fazer isso, para que a fé dele não venha desfalecer. Amém? E logo mais, Jesus foi preso e Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus rogou por Pedro, porque ia acontecer tudo isso, né? E Jesus já sabia o que ia acontecer. E para que o propósito de Deus se cumprisse, ele precisava de Pedro. Pedro não podia desfalecer, né? Naquele momento, né? Então, e ele fala para Pedro: quando você se converter, né? Pedro andou com Jesus 3 anos, lado a lado. Comia, dormia, né? Andava junto de dia e de noite e não era convertido ainda. Que Jesus fala, né? Que quando tu converteste, né? Então quer dizer que Pedro não era convertido, não era firme ainda, né? Porque a palavra diz que Pedro era muito explosivo, brigava muito, né? Era muito brigão. Então, quer dizer que, olhando, pensando, será que somos convertidos? Como estamos agindo, procedendo? Tem agradado a Deus? Né? Será que somos convertidos? Ou estamos convencidos, né, que somos convertidos e não somos? Só porque aceitamos Jesus, né? Só porque oramos, lemos as palavras, vamos na igreja, né? Tomamos ceia, ofertamos, dizimamos. Mas será que somos convertidos? Será que estamos convertidos mesmo a ponto de entregar a nossa vida por Jesus e não negar Ele? Que logo mais Pedro negou Jesus. Assim como Jesus falou, aconteceu. E Pedro falou que iria com ele até a morte. Mas não foi, né? Mas não foi com ele até a morte. Porque Pedro, né, abandonou Jesus, negou Jesus e deixou Jesus sozinho. Os 12 discípulos abandonaram Jesus e deixaram Jesus sozinho, né? Eles foram o quê? Eles foram se esconder com medo, né, dos soldados acharem eles, né? E abandonou Jesus. Porque nenhum deles era convertido a ponto de se entregar, né, por Jesus ali também, morrer junto com Jesus. Pedro falou que ele estava pronto para ir até a morte com
com Jesus. Mas quando chegou o momento, ele não foi, ele não conseguiu, ele negou Jesus. Amém? E a palavra também, mais na frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou, o que Pedro foi fazer? Pedro voltou a pescar o que ele fazia antes. E quem foi atrás dele? Jesus foi atrás dele onde ele estava pescando. Porque Jesus tinha chamado ele e falou que ele ia ser o quê? Pescadores de homens, de almas. Mas Pedro não foi pescador de almas. Naquele momento, ele voltou a pescar peixe. Ele voltou a fazer as coisas que ele fazia antes. Ele não prosseguiu a fazer aquilo que Jesus tinha falado para ele. Mas quando Jesus encontrou com ele, né? Quando Pedro entendeu e se converteu verdadeiramente, Pedro fez o quê? Pedro fez maravilha, porque a palavra diz que até a sombra de Pedro curava. E ele converteu mais de 3.000 homens num dia só, numa noite só. Então, depois que a gente se converte verdadeiramente, que é capaz de se entregar a vida por Jesus, a gente faz aquilo que Deus planejou na nossa vida, o propósito dele se cumpre na nossa vida. E a partir daquele momento, Pedro não tinha mais medo de morrer por Jesus, pregando a palavra, né? Pedro não tinha mais medo, porque ele sabia, né, que se ele morresse por Jesus, né, ele estava sendo salvo, ele ganhava, não perdia. A morte dele não era a morte física, já não tinha mais valor, mas a espiritual sim. Então Pedro não deixou a morte dele, o espiritual dele morrer, né? E ele se converteu verdadeiramente, ele começou a fazer a obra de Deus. Mas antes ele não era convertido. Mas assim como também creio, como os outros também não era. Porque todos abandonam Jesus no momento difícil. Amém? E assim como tem na nossa vida também, nos momentos mais difíceis da nossa vida, as pessoas fazem o quê? Nos abandonam, nos deixam, né? E aí nós entendemos que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida, no nosso lado. E com Deus nós vamos o quê? Vamos vencer. Vamos conseguir. Amém? E às vezes aquela pessoa não era para estar no nosso lado, passando por aquele momento de tribulação, de tristeza, de dor, porque logo vai passar isso e vai vir o quê? Momento de glórias, de vitórias. Amém? Então, ela também não vai poder participar do nosso momento de glórias e de vitória que o Senhor já tem preparado para cada um de nós que amamos o Senhor e vamos prosseguir em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante do Senhor nesta manhã, meu Pai. Consagrar esse dia ao Senhor, consagrar cada vida, Pai, que vai assistir esse vídeo, Pai. Abençoa, Senhor, Pai. Dê um dia abençoado, um dia próspero, Pai, em toda a área da vida, Pai, dessas pessoas, Senhor, Pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor quer que nós vá bem em toda a área da nossa vida, Pai. Então, eu profetizo que eles vão bem em toda a área da vida deles, Senhor. Abençoa cada um, Pai. Nos proteja, nos livre, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda o trabalho, Pai, que nós vamos sair para trabalhar, nos guarda, Senhor, nos livra, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, abençoa o trabalho da nossa mão, Senhor, Pai, e aonde nós colocar a nossa mão, Pai, que as coisas venham se multiplicar, Senhor, Pai, que as coisas venham a ser abençoadas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Desde já eu agradeço a Tua, Pai, a Tua presença, Senhor, na minha vida, Pai, que o Senhor, Pai, esteja conosco
cada minuto, cada segundo desse dia. Espírito Santo de Deus, nos guiando, nos dando, Pai, força, coragem, garra e determinação para nós vencer mais esse dia, Senhor, Pai. E eu agradeço por mais um dia de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.